Vamos para o próximo passo da edição de vídeo? Bora falar sobre cores, a aba Color Grading do DaVinci Resolve. O conhecimento sobre correção de cores em seus vídeos pode elevar a qualidade de seus conteúdos para outro nível. Nela, podemos dar um ar mais profissional ou mais informal se você desejar. Histórias também são contadas por esse balanço de cores. Dos vídeos mais simples até as maiores produções de Hollywood. Esse é um assunto bem complexo, que facilmente dará uma boa carga de estudos se o seu interesse for se especializar no assunto. Aqui eu procuro montar um resumão prático sobre os ajustes primários e como aplicá-los na prática no DaVinci Resolve. Bom, agora já estou aqui na minha tela com o DaVinci Resolve aberto. Eu baixei um vídeo no Pexels mesmo. Vou trazer na timeline para a gente começar a mexer no gerenciamento de cores primária. Baixei um vídeo rápido, simples, passando um rosto de uma mulher se maquiando. E para começar essa análise, vamos na aba de cor, ou color, se o seu DaVinci estiver em inglês. E antes de falar e fazer as configurações primárias, vou dar uma passada e tentar explicar de uma maneira mais simples possível de como funcionam as visualizações aqui quando a gente olha o gerenciamento de cores. A minha tela abre assim, provavelmente eu já mexi antes, mas eu acredito que o padrão é assim também. A grande visualização de cores, basta com ele aberto, a gente tem a visualização do vídeo mesmo, que eu vou dar uma explicada para vocês, é a visão também por cor. Se a gente abrir nesse canto inferior direito, temos alguns tipos de visualização. Vou começar com a padrão, onde ele olha uma visão RGB, as cores vermelha, verde e azul, as ondas. E o que quer dizer isso? O eixo Y quer dizer luminância dos pixels vermelhos, verdes ou azuis. Quanto mais perto do 1023, mais próximo do branco ele está, da luminância ele está. Quanto mais perto do zero, mais perto do preto ele está. Quando estoura a imagem, quando a gente enxerga pontos acima, isso demonstra um problema de uma perda de qualidade, porque do 0 ao 1023 é o limite que a gente consegue enxergar na qualidade de cada uma das cores. E a gente vê aqui no vídeo aqui, todas estão no range entre 128 e 896, aqui no vermelho, o verde um pouquinho mais embaixo. Então a gente tem, na prática, o vídeo ele tem tons vermelhos ele é um vídeo um pouco mais avermelhado. E o eixo X, ele significa a posição dos pixels de acordo com o vídeo. Então, uma forma prática que a gente está vendo nesse momento do vídeo, no lado esquerdo, a gente vê que tem muitos pixels pretos escuros, ou seja, quando a gente vem aqui na curva vermelha, a gente vê que tem muitos pixels escuros, essa concentração daqui. E vai ficando mais claro de acordo com o vídeo, tá vendo? Aqui é a parte mais clara e aqui é a mesma altura na faixa vermelha, onde temos mais pedaços vermelhos mais próximos do branco. Essa mesma lógica a gente enxerga no verde e no azul, porém um pouquinho mais fraco, já que a imagem é um pouco avermelhada. E se a gente seguir dando play, a gente vai ver isso se alterando. Por quê? Porque agora está começando a ficar mais feixes luminosos. E no que vai avançando o vídeo, no final aqui, na sequência do cabelo, vai ficando mais escuro. E olha que interessante. Vai ficar claro a visualização, aqui é mais escuro e aqui a gente enxerga esses tons mais escuros. Inclusive são mais escuros do vídeo, vai ficando mais próximo do zero. Então assim eu acho que fica claro identificar exatamente como funciona essa visualização. Aí fora a visualização padrão, temos a forma de onda, que é a mesma coisa, porém as curvas estão juntas, tá vendo? E aqui, fora o RGB, também temos a luminância, que é esse branco aqui, quando fica misturado. Então, tá vendo? Aqui, próximo do preto, tem até os tons aqui de vermelhados, que traz aqui em cima, mas a grande massa de quantidade de imagens está mais próximo do preto. Essas são as principais visualizações. Temos outras também, essa vertoscópio. É interessante que aqui ele é como se fosse em disco. Então ele vai puxando de uma forma de disco a tendência da paleta de cores. Então aqui é o vermelho, R,
o B de blue azul e o G de verde. É similar a esse disco, então, de acordo com como está o tom do vídeo, é onde esses tons eles vão. Se o seu não tem, o meu já parece configurado também, tem uma linha, essa linha quer dizer que é o tom de pele. Quando a gente está no Vectorscópio e traz aqui nas opções, a gente pode acrescentar o tom de pele. O que quer dizer? Quando a gente está olhando rostos humanos, a tendência, o correto, a configuração da pele está nessa linha. E já que a imagem é praticamente cor de pele, ele faz essa referência à linha. Aqui temos o histograma, aqui é mais a concentração da imagem, né? Então assim, de todo o vídeo, qual nível de luminância a gente tem mais predominante? Então aqui, nesse caso aqui, pela quantidade de pixels escuros, a gente tem uma grande quantidade aqui de pixels escuros, também tem bastante quantidade de brilhosos, isso vai mudando de acordo com o momento da imagem. Então vou dando play aqui. Olha que interessante. A gente começa a ter essa visualização que inclusive temos tons, o vídeo é mais vermelhado e de acordo com a sequência vai aumentando a quantidade de pixels ou escuros ou claros, né? Ele tem esse mesmo design. E a última visualização, cromaticidade. Aqui ele é similar à visão de curvas, né, da limitação do que a gente consegue visualizar em cada uma das cores, porém ele acaba misturando também a lógica do eixo, não somente o x e y. Esse elipse é a limitação do que a gente consegue enxergar no vídeo. Então, se tivermos essa nuvem RGB que passe, se a gente configurar aqui de alguma maneira de aumentar, por exemplo, o tom de azul, ele vai ter uma limitação até essa elipse. E a gente consegue mostrar na prática agora na configuração de fato como mexe. Entendido os conceitos de como visualizar cada uma das informações, a gente tem agora a configuração de fato. Como fazer isso? É no canto inferior esquerdo. Agora começando com as opções primárias, a gente vai, se não estiver nessa opção, você vai no disco de cores. E vamos iniciar com o disco de cores. O que a gente configura nele? Temos o pedestal, ou lift, se o seu estiver em inglês, o gama, o ganho e o deslocamento offset. Começando pelo pedestal, ele configura, ele mexe nos tons mais próximos do zero, aqui nos tons de cores. Então, se a gente aumentar o todo, vamos ver a visualização, olha o que acontece. A gente diminui, a gente traz para cima os tons mais baixos, e é o que acontece na imagem. Então eu vou configurar com ela como é original, e agora com esse aumento do pedestal, ele fica mais claro, os tons escuros. Vou voltar. O gama, essa mesma lógica, só que são os tons médios. Vou aumentar aqui todos, ó, tá vendo? Ele vai aumentando a curva, principalmente as curvas médias como um todo. Tanto o pedestal quanto o gama quanto o ganho, ele tem um aumento proporcional. Então, também tanto as partes baixas e altas de pixels aqui de cores, eles também se mexem gradativamente. Por isso, para não perder a lógica, o contraste do vídeo. Então, novamente, a gente tem, tá vendo, uma boa predominância do aumento aqui, principalmente dos tons de pele. Vou voltar para como era antes. E agora no ganho, ele vai aumentar principalmente as partes mais luminosas. Olha que interessante, como era antes, ó, tá vendo? Ele foca mais nas partes luminosas. E olha que a curva como ficou. Fora isso, temos também uma configuração. Se a gente for clicar aqui, temos a barra de cores, que é similar a essa visão de disco. A diferença é que lá a gente só consegue aumentar cor a cor ou todo. Aqui a gente tem o disco, se a gente quiser aumentar apenas alguns tons ou na sequência do disco, por exemplo, eu quero aumentar o pedestal, tons de rosa. Eu vou levar mais perto para o rosa. Olha como fica. Pro rosa, dá para trazer para o azul, então já dá para começar a pensar nas possibilidades artísticas que você consegue fazer.
E isso não só o pedestal, mas também o gama e o ganho. Agora vendo na curva, olha que interessante, se eu aumentar aqui para o azul, deixa eu voltar como estava antes. A gente voltar para o azul, olha que interessante, só o azul que mexe. E isso, essa mesma lógica para o ganho ou para o pedestal. E por último, o deslocamento, ele mexe o todo. Ó, ele mexe as 3 curvas para cima ou para baixo, tá vendo? Se a gente quiser aumentar ou diminuir o range de próximo do preto ou próximo do branco. Então tá bem simples a maneira de analisar cada um desses 4 itens. E agora eu vou te falar como eu faço na prática. Bom, eu vou zerar todas as configurações aqui. Voltei para como estava o vídeo original. Primeiro item que eu faço para você, é lógico que isso aqui é opcional, mas a parte primária, o ideal é a gente conseguir deixar o mais rico possível as opções de cores. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer o ponto mais escuro mais próximo para o 0 para tentar aumentar o range de cores, que a gente conseguir ter mais informação nas cores. Então vamos fazer isso. Vamos descer aqui o pedestal. O azul está um pouco mais baixo, então eu vou trazer ele próximo para o 0. E agora a curva alta mais próxima para o 1000. Olha como já fica interessante a diferença. Olha como está agora só com essas duas configurações simples e como era antes. Olha como deixa mais viva a visão, né? Agora, fora isso, eu vou aumentar um pouco o gama e diminuir novamente o pedestal, já que esses aumentos do ganho e da gama, ele também acabou mexendo um pouco no pedestal. E maravilha! Olha como já fica mais interessante. Olha como é agora, como era antes, como é agora, como era antes. Só que interessante como já fica com mais informação, fica mais interessante a visualização. Vou voltar aqui para a configuração no final do vídeo, onde eu também tenho a parte escura. E um outro ponto também de ajuste na prática aqui é tentar deixar um pouco mais equilibrada o RGB, as opções de cores. E a gente vê que o vermelho está para cima. Então aqui eu vou mexer somente no vermelho, tentar diminuir um pouco o ganho dele. Interessante, já fica mais, a cor já fica diferente, olha como estava mais avermelhado, como fica mais natural. E agora com as 3 curvas já está um pouco mais para baixo, eu consigo aumentar um pouco o ganho geral. Trazer aqui, e olha como já está agora. É que na prática a gente já tem uma qualidade muito melhor do vídeo. Vou falar também um pouco sobre preenchimento automático. Toda essa configuração que a gente fez manual, a gente consegue fazer de uma forma automática também. Então eu vou resetar as configurações, todas que eu fiz. Já está igual ao vídeo original. E se a gente tem a opção aqui do lado, tanto o balanço automático quanto o balanço de branco. Vamos começar com o de branco. Vamos supor que você tem um vídeo onde você sabe que tem uma parede no fundo que é branca com certeza. Porém, quando a gente faz na câmera, o efeito ou alguma luz, alguma influência de qualidade da câmera, por exemplo, ele perde a tonalidade de cores. Aí para resolver isso, a gente consegue nivelar, avisando a máquina, ó, aqui é o branco. Com essa informação, ajuste todo o resto do vídeo, sabendo que esse cara aqui é branco. Então você vai clicar aqui no tom de branco, vai achar onde deveria ser branco, que eu vou trazer o branco do olho dela. E com essa informação, ele adequa o vídeo baseando que esse fundo seria branco. E olha como já fica com uma cor diferente. Às vezes pode ser uma proposta de você fazer o ajuste. Interessante. Vou tirar esse efeito. Outro balanço aqui é basicamente aquela análise que eu fiz junto com vocês aqui no vídeo, de tentar melhorar
as ondas, deixar mais balanceado, um pouco mais contrastados, a gente tem aqui a opção automática que ele vai fazer algo parecido. Então eu vou clicar no balanço automático. Ó, o que ele fez. Exatamente a mesma coisa que a gente fez manualmente. Ele faz de uma outra maneira. Porém, já que é automático, né, às vezes pode não sair tão correto. Que nem aqui, ele explodiu bastante os azuis e verdes e provavelmente a gente está perdendo informação, tanto em cima quanto embaixo. Isso se deve pelo fato que ele viu o vermelho está bem configurado, porém ele estava diferente do verde e azul. Então, o automático eu ainda não recomendo, já que ele pode ter essas perdas de informação. Olha como ele ficou bem mais brilhoso. Olha como teve umas perdas aqui, né? O verde ficou estourado. Enfim, para esse vídeo não funcionou tão bem, mas é uma proposta. O olho ficou interessante, por exemplo. Então esse aqui pode ser uma proposta para você visualizar também. Aí a última visão automática também que a gente pode fazer é uma configuração de efeitos. Aqui a gente tem vários efeitos de colorização. A gente pode acrescentar aqui o desespalhar, por exemplo, que ele estabiliza cores que estão estouradas. Então, eu vou trazer aquele mesmo exemplo que a gente viu aqui, dar um zoom. Tá vendo que aqui tem um verde estourado, graças ao efeito do olho. Se a gente desespalhar, ele tira um pouco o estouro, tá vendo? A gente pode ir configurando aqui até o momento que ele não chega. Aí é o trabalho manual e testando. Ó, estava verde, a gente tira esse estouro de verde. Isso não somente com verde, a gente pode fazer com outras cores também. Então se a gente quiser ver o vermelho também, ó, ele pode ir tirando o vermelho dessa maneira indireta. Ó, e é interessante, ó, como ele dessa maneira ele consegue deixar mais equilibrado os tons. Então é uma outra maneira, quase que automática, que a gente só muda a intensidade do efeito para você configurar. Então com essas ferramentas a gente tem várias maneiras de ajustar as cores de uma maneira primária. Uma última forma que eu vou mostrar para vocês é através dos discos log. O que ele faz? Deixa eu tirar esse efeito aqui para voltar do zero. Ele, assim como a gente faz dos tons baixos, médios e altos nos discos de cores, lá de uma forma suave. Aqui o corte vem brusco. Então se a gente quer cortar os tons baixos, seria na opção sombra. Olha o que ele faz. Ele não mexe todas as curvas juntas. Ele mexe somente as de baixo mesmo. Ó. Interessante, ó. Só as de baixo que se movem. Olha aqui como já está mais alto só as de baixo e os demais não se mexem. É uma maneira arriscada de mexer, porque você vai tirar um pouco da identidade do vídeo. As cores não vão estar assim como estavam na proposta da gravação. Então pode ser que perca um pouco a naturalidade se você não fizer isso com mais estudo, com mais destreza. Assim como a sombra também tem os tons médios, tá vendo? Só a parte média que mexe, e o realce só a parte mais brilhosa. Então recomendo usar com muita parcimônia. O deslocamento, assim como o outro, ele mexe toda a paleta. Eu recomendo esses usos que é um pouco mais avançado, usar com mais parcimônia. Eu recomendo você, principalmente no começo, sempre mexendo nos discos de cores, que ele mantém uma proporcionalidade nessas mudanças. E aí, curtiu o conteúdo? Se inscreve no canal e participe dessa jornada de aprendizado. Bora fazer do YouTube um lugar mais positivo, de crescimento e de comunidade. Fique agora com checklist e resumo. Até mais!